Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é mais um programa do ABMECcast, o seu podcast da engenharia. Programa promovido pela ABMEC-MS, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, Seção Mato Grosso do Sul, com o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais do Sistema Confiacreia. Hoje, com um programa bastante especial, estamos com um convidado presencialmente lá nos estúdios da Noar, em Campo Grande, e um convidado online, gravando da cidade de Campo Grande também. Não. Vamos para a apresentação. Eu sou o presidente da ABMEC, Guilherme Rangel. Eu estou fazendo uma gravação remota a partir do meu escritório na cidade de Dourados. Eu sou um homem na idade dos 35 anos, uso óculos, estou vestindo uma camiseta gola polo, cor verde escura. Estou num escritório onde eu tenho uma parede com alguns quadros decorativos no fundo. Iluminação de cor ligeiramente amarela. E na cidade de Campo Grande, os nossos convidados. Por favor, André Canuto. Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, como você mesmo disse. Não sabemos o horário que nossos ouvintes estão nos vendo. Eu sou o André Canuto, tenho 44 anos, estou na faixa dos 40 anos, cabelo grisalho, pele clara, estou com a camisa branca com listras azuis e ao meu fundo temos uma parede preta aqui do estúdio de gravação. Eu sou Marco Aurélio, cabelo ligeiramente grisalho. Estou vestindo uma camisa azul de listas brancas, para não confundir com o Canuto, que ele está de branco com listas azuis, né? O estúdio nosso aqui é escuro. Estou com a mão sobre uma mesa de madeira. Ao meu fundo tem um banner da ABMECcast e do lado esquerdo tem a nossa televisão com os dois convidados, o Guilherme Rangel e o Marcos Colaneri. Colaneri, é contigo. Meu nome é Marco Colaneri, tenho 40 anos de idade, tenho cabelo castanho indo para o grisalho também, uma barba de uns 10 milímetros, aparada. Estou usando uma camisa social cinza com a gola preta. Estou em minha casa em Goiânia, não em Campo Grande, como o Rangel disse, eu estou em Goiânia. E ao fundo, meu plano de fundo aqui eu tenho uma biblioteca minha com alguns livros, uma placa de carro de Campo Grande que eu achei na estrada, um escudo do Capitão América, um porta-rolhas, que cada vez que eu e minha esposa a gente toma um vinho, a gente coloca a rolha ali. E estamos aqui para prestigiar esse podcast com os melhores engenheiros do Mato Grosso do Sul. Então hoje, pessoal, nós vamos entrar num tema bastante comum, bastante corriqueiro nos meios das engenharias, principalmente das engenharias das modalidades que envolvem a engenharia mecânica. Né? O nosso convidado, o André Canuto, ele é engenheiro mecânico, formado pela Universidade de Taubaté. Ele é perito judicial com 20 anos de carreira, dos quais 15 dedicados à perícia técnica em acidente de trânsito, inspeção veicular e análise de falhas mecânicas. O André também é especialista em perícia criminal e ciências forenses pelo IPOG. Ele é atual conselheiro do CREA-MS, conselheiro pela ABMEC-MS. Participou de algumas comissões técnicas do CONFEA e da ABNT. E também já atuou como professor e perito judicial em vários processos aí da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Então, André, hoje o nosso tema, né, devido à tua experiência com a inspeção veicular, nós vamos falar um pouco sobre os impactos da manutenção de frota, né? O que a gente consegue alcançar com a manutenção bem executada. Para aqueles gestores de frota, para aqueles coordenadores de frota que fazem a gestão de uma quantidade maior de veículos, a gente sabe, né, nós que somos do meio, nós sabemos que uma gestão muito bem feita pode significar uma economia no final do ano. Então, é isso que a gente vai abordar nesse programa de hoje. Por favor. A gestão de frota
Muitas vezes as pessoas acham que é fazer a gestão somente de motoristas, fazer uma manutenção, ter ali um controle de abastecimento. E a gestão de frota é muito mais complexa e a gente pode evitar várias despesas, não só para a empresa, mas para o usuário comum, pessoa que tem apenas um carro em casa. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande no Brasil inteiro, mas vamos falar particularmente aqui do nosso estado, da nossa cidade, em relação à manutenção dos veículos. Não só a manutenção pós uma garantia, que as pessoas ainda têm aquele conceito de que eu comprei um carro, e é um conceito, digamos, relativamente correto. Eu comprei um carro novo, meu carro está na garantia, vou levar ele no concessionário para poder fazer a manutenção. E acredita-se que essa manutenção seja bem feita. Mas nós hoje temos uma falha tão grande de mão de obra que até mesmo dentro de uma oficina especializada, dentro de um concessionário, você tem uma manutenção que deixa a desejar. E aí criou-se uma máxima hoje no país que tudo é problema do combustível. Então, se você leva um carro que está com problema, que está num defeito, leva na concessionária, a primeira coisa que eu quero falar, você abasteceu num posto que o combustível é ruim, o problema do combustível, nós estamos vendo aí várias caminhonetes agora sofrendo com problemas aí de quebra de bico injetores, quebra de bomba de alta e custos altíssimos de manutenção que poderiam ser evitados com questões simples no cotidiano, de você modificar algumas posturas suas e até mesmo de você fazer uma escolha mais inteligente na hora de adquirir esse carro. Nosso estado é o estado, um dos estados que mais se vende caminhonetes, por exemplo, mas nós vemos muitas pessoas que compram caminhonetes a diesel aí, que não têm um hábito, não tem uma necessidade de quilometragem alta, não tem um uso contínuo desse veículo, não tem uma necessidade de transporte de carga, compra mais pela questão estética. E essa questão estética que ele compra esse veículo, lhe custa muito caro. Porque se você, por exemplo, nós estamos agora com o aumento do percentual de biodiesel. Nós passamos por B15, 15% de biodiesel dentro do diesel. Esse biodiesel ele se deteriora em 30 dias. Mas são 30 dias desde a fabricação dele, desde o processamento do biodiesel. Fora o tempo de armazenamento no distribuidor, né? Tempo de armazenamento do distribuidor, a cadeia toda produtiva, a cadeia toda de distribuição. E aí o cara compra a caminhonete e ele usa um tanque por mês. Então, assim, aquele combustível ele vai deteriorar dentro do tanque, ele vai criar uma colônia de bactéria que vai entupir o filtro e que vai dar problema no bico dele. Aí ele pega e fala que a caminhonete não presta. Mas se você vê que em contrapartida que o motorista de caminhão roda aí seus 500, 600, tem alguns que chegam a rodar 1.000 km por dia e não tem o mesmo problema. Por quê? Porque ele tem um uso mais frequente desse combustível. Então, a escolha do veículo ela tem que ser passar por isso também. Qual a minha necessidade de uso? Como que eu vou fazer? E isso a gente tem visto um problema crônico e uma questão assim que as pessoas começam aí a acusar combustível, a acusar lubrificante, a acusar marcas. André, Sim. Só para a gente complementar aqui, nesse tópico que você adentrou, que nós estamos falando do combustível, né, o que muitas pessoas alegam ser um dos principais causadores de problemas de manutenção dos motores a diesel, principalmente, né? Nós temos aí uma situação também a seguinte, essa questão da quantidade de biodiesel no diesel em si, ela realmente é um problema. A gente sabe, como você acabou de falar, que o perfil de usuário, né, que o proprietário de um motor a diesel se ele consome o combustível com uma frequência maior, se ele não deixa muito tempo dentro do tanque, o combustível, é uma situação. Só que também nós temos do outro lado a situação que os postos de combustível também podem deixar esse combustível armazenado por muito tempo. Se a gente pega aí regiões mais afastadas, né,
postos com movimento um pouco menor, esse combustível, inevitavelmente, ele vai acabar ficando armazenado lá por mais tempo. Né? Sim, com certeza. E às vezes não, né? Isso é praticamente feito assim, né? Não existe não vai ser feito qualquer tipo de asepsia no tanque quando uma nova leva de combustível chegar. Então, a probabilidade daquele combustível, com o tempo, armazenado lá no posto, vir a dar problema, existe. Existe, eu já vi alguns casos assim, motores de caminhão, motor novo, motor com menos de um ano de uso e simplesmente teve que ser condenado pela fábrica, dentro da garantia, mas teve que ser condenado por uma contaminação muito severa. Então, nada que pudesse ser feito ali resolveria a situação daquele motor. Então, é uma situação também que a gente tem que levar em consideração. Será que esse viés ambiental que nós temos de que vamos aumentar a quantidade de biodiesel para poder utilizar menos combustíveis fósseis, será que isso realmente gera uma economia, gera um benefício social, ambiental? É isso que a gente tem que tentar ponderar. Será que não existem outras alternativas, por exemplo, nós já até discutimos em alguns programas aqui, né? Combustíveis mais eficientes e motores mais eficientes. Né? Talvez Sim. isso no longo prazo pudesse apresentar uma economia maior do que simplesmente colocar combustíveis que, em tese, poluem menos. Né? Então, só uma reflexão. O biodiesel, ele é um combustível eficiente. O que falta, e aí é uma questão de a gente não sabe o viés político que tem nisso, falta um emprego obrigatório ali de um detergente, de um aditivo, para evitar essa proliferação dessas colônias. Como você bem disse, e aí eu indico, eu recomendo para as pessoas que têm o veículo diesel, o que é? Procurem abastecer em postos que tenham uma grande rotatividade diesel. Mas eu vou parar minha caminhonete no meio de caminhão, mas é ali que vai ter uma rotatividade diesel. Porque se você procurar um posto de gasolina dentro da cidade, que o cara compra 5 mil litros de diesel a cada 15 dias, ele não esgotou aquele diesel, ele vai colocar um outro diesel ali dentro, vai começar a formar a colônia de bactéria, e aí, como você disse, não tem asepsia no tanque. E por mais que ele compre novos combustíveis, aquela contaminação já existe naquele tanque, ela está ali e vai contaminar. É a famosa borra que fica no fundo do tanque, né? Vai ficando. Então, quando começar a juntar, vai para dentro do motor, né? Sim, e aí tem questão dos filtros, tem postos de gasolina que ainda insiste em trabalhar com diesel sem filtros, mas a grande questão do combustível do diesel é ter um aditivo, é ter um detergente ali para que você evite essa proliferação das bactérias. E nós temos um problema do diesel também, que ele é hidroscópico, ou seja, ele retém a água. Então, se você deixa muito tempo dentro do tanque de combustível, você deixa muito tempo parado aquele diesel ali, ele vai acumular partículas de água. Com o movimento do veículo, ela se mistura na água e nós estamos em 2025, nós ainda não temos filtros separadores de água eficientes instalados nos veículos. Nós temos esses filtros separadores de água instalados em caminhões, em motores maiores, 6 cilindros de caminhões. Nos caminhões menores a gente já não vê isso e nas caminhonetes não existe esse filtro separador de água. Então, a água que está ali naquela pequena quantidade dentro do seu tanque, ela vai para dentro do motor. Mas no motor vai vaporizar e tudo mais e vai queimar. Sim, vai queimar. Tranquilamente essa água vai queimar. Mas e quais os danos que ela causou até chegar ali na cabeça do pistão? O problema são justamente os minerais que provavelmente vai estar acumulado ali, então pode gerar algum tipo de calcificação, qualquer coisa que vai prejudicar, sim. E nós estamos falando de milímetros, né, Angel? Colenari, você queria falar? Eu tenho uma pergunta, Canuto, você que é especialista aí nessa parte. Os aditivos, eu tenho que usar de quanto em quanto tempo? Enche o tanque, já coloco aditivo, coloco uma vez por mês? Como é que tem que ser esses aditivos no diesel? Vai depender do seu uso, tá? E da recomendação do fabricante. Porque existem formulações diferentes de aditivos
existem misturas diferentes de aditivos. Então, tem aditivos que ele vai falar ali que aquele aditivo é para 200 litros, outro é para 1.000 litros, outro é para... Então, vai depender dessa mistura e da sua escolha do aditivo. O importante no diesel é que você utilize algum aditivo. Diferente da gasolina. Da gasolina, usar aditivo na gasolina é jogar dinheiro fora. Uhum. Bom, já que estamos falando aí, fala, Coronel, continue aí. Não, eu ia perguntar se, por exemplo, ele falou que tem aditivos que são para 1.000 litros. Aí eu porciono ele no tanque da caminhonete? Como é que eu faço? Na caminhonete você porciona ele. Você vai porcionar. Tá certo. Bom, a gente tem também que levar em conta, Canuto, que nós temos uma tradição histórica no uso do diesel de uma maneira, né? Então a gente tem que convencer as pessoas dessa nova maneira de se utilizar o diesel. Por exemplo, nas fazendas, as pessoas tinham uma mania de chegar, grandes propriedades, né? Comprava 10, 15, 20 mil litros de óleo diesel e deixava no tanque. Porque a gente vem daquele período inflacionário. Ah, vai subir amanhã. O pessoal ligava para o TRR, enche meu tanque. Então o cara deixava estocado. Hoje, a gente tem que mudar essa mentalidade, a gente não mais o faz, né? Compra pequenas quantidades e abastece o trator dia a dia. É outra cultura que a gente tem que ter também. Que antes a gente abastecia o trator, deixava a semana. Ah, não, meu trator econômico eu abasteço uma vez por semana. O jiriquinho da fazenda. Né? Você vê que o jiriquinho é motor de 30 anos atrás, esse não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum, né? Isso tanto faz. Mas bomba mecânica. Mas as novas máquinas agrícolas, a gente está tendo que ter esse cuidado. Né? Então, a gente aumentou o custo de operacionalização dessas máquinas. Porque você tem que ter o graxeiro lá o dia inteiro para abastecer a máquina. Na verdade, você não aumentou o custo operacional, né? Você modificou os seus custos. É o que a gente pega assim, na engenharia a gente estudou, acredito que todos nós estudamos o método que o japonês gosta de trabalhar até hoje, que é o just in time. Então nós sempre tivemos essa questão, essa cultura, é a cultura do brasileiro, de armazenar. Se você viaja para fora do país, o cara vai no mercado todo dia. Ele vai lá no mercado, ele compra 1 quilo de arroz. O brasileiro vai no mercado uma vez por mês e compra 15 quilos de arroz e estoca em casa. Essa é uma cultura nossa. Só que com a globalização da própria engenharia e a necessidade de energia ser uma questão global, hoje você não tem mais uma produção, um desenvolvimento do motor a diesel particular para o Brasil. A John Deere não vai desenvolver um motor para o Brasil, um motor para os Estados Unidos e um motor para a Europa. Ela desenvolve um motor e todo mundo utiliza. Lá eles não têm essa cultura nossa de armazenamento. Há décadas eles já não têm essa cultura de armazenamento. Nós permanecemos com essa cultura. Então é uma questão cultural mesmo de nós modificarmos isso. Antigamente, nas grandes propriedades rurais, você não tinha essa figura do graxeiro, do lubrificador, da pessoa ficar olhando. Você utilizava o trator até quebrar. Aí quebrava no meio do mato, você ligava para o mecânico chegava com a caminhonete, ia lá, desmontava, botava em cima ele ia com um girafa na F1000 ou na D20, arrancava o motor, botava em cima da caminhonete, voltava para a cidade, daqui 2 dias ele levava o motor. Hoje, dificilmente você tem um problema mecânico no seu motor. Quando tem um problema mecânico no seu motor, a parte eletrônica já está comprometida. Já está acusando faz hora. Já está acusando faz horas. E aí você tem um problema diferente. Então hoje você não consegue emendar um fio. Queimou uma lâmpada aqui que arrebentou um fio, vou emendar o fio. Então, na hora que você emenda o fio, você muda a resistividade do fio, você dá uma impedância maior dentro da central eletrônica, a central eletrônica fica doida. Mas a gente vê, né? O cara pega aquele farol antigo do trator e fala assim, não, vou botar tudo LED, fica tranquilinho, né? O cara coloca, hoje você pegar um carro da Nissan, por exemplo, vamos falar um Kia Viz aí, e você pegar um Kicks e colocar uma lâmpada de LED no Kicks de 2016 para cá, a central eletrônica dele fica louca. Fica louca. E aí você não sabe qual que é o problema do carro. E aí é uma lâmpada. Eu fiz uma perícia em 2000 e
2011 de um Corsa. Uma mecânica relativamente antiga, de um VHC. O cara comprou um Corsa e ele viajava de Campo Grande para Ponta Porã. Ele passava Dourados, andava 50 km, o carro morria. Toda vez que ele passava Dourados, andava 50 km, 50 km o carro morria. Apagava, ele ficava ali na estrada 10 minutos, dava a partida, funcionava o carro. Foi na concessionária, trocou corpo de borboleta, trocaram central eletrônica, fizeram um monte de coisa no carro. Quando eu fui periciar, ele tinha um rádio PX dentro do carro. Quando ele estava na 163, que tem movimento de caminhão, o rádio não precisa de muita potência, porque o PX ele funciona com transmissão ponta a ponta. Então ele batia num caminhão perto aqui e ele conseguia transmitir. A hora que ele saía da 163, que ele ia para uma estrada que não tinha tanto fluxo de caminhão, o rádio exigia potência. A hora que o rádio exigia potência, ele puxava a carga da bateria. Só que ligaram o rádio, a carga dele, dentro da caixa de fusível. A hora que ele puxava a carga, faltava corrente na caixa de bateria. A central eletrônica, o que fazia? Cortava a corrente e desligava o carro, como se fosse um disjuntor. Ele, no meio da estrada, o carro morria. Aí ele esperava um pouquinho, esfriava, a central se restabelecia e ele seguia a viagem. Mas por quê? Porque ele instalou um rádio dentro de um carro com uma central eletrônica. Mas nós estamos falando isso numa central eletrônica num carro de 15 anos atrás. Como que é a central eletrônica hoje? Como que é a central eletrônica hoje num trator? Hoje nós temos trator monitorado e movimentado por satélite. Então, a questão do combustível também evoluiu. A questão da manutenção também evoluiu. Então, hoje eu tenho essa necessidade de uma mão de obra mais qualificada. E aí nós temos uma questão, e puxando a sardinha para o nosso lado aqui, nós temos uma questão seguinte, que oficina mecânica em Campo Grande, que tem um engenheiro responsável técnico ali. Que oficina mecânica no Brasil, né? Que oficina no Brasil? No Brasil tem algumas oficinas mais especializadas e tal, mas são raros. Normalmente é o cara que já vem com aquela graduação e ele mesmo monta o negócio dele. Você ter um contratado é difícil. Contratado é difícil. Nós não temos isso nem nos concessionários de grandes marcas, de marcas renomadas. E aí você tem essa dificuldade de manutenção. E isso encarece. Isso custa muito caro. Essas peças custam muito caras. E por que elas custam muito caras? Porque elas não foram feitas para quebrar. Não foi feito. Um bico injetor não foi feito para entupir. Ah, mas está entupindo. Está entupindo porque está sendo utilizado de forma errada. Está sendo utilizado o combustível, igual o Rangel falou, num poço que sabidamente não tem um fluxo de combustível. A gente tem tradição de fazenda também, e a gente acompanha muita fazenda no Pantanal. Então lá é outra realidade. A gente até tenta falar para a pessoa, usa o diesel antigo. No trator que der. Trator que não der, você tem que comprar muito. Ah, mas tem época que a gente fica aqui sem movimentar aqui carga 3, 4 meses. Então a gente fala para botar o aditivo. Sim. Né? Porque é a única maneira que eles têm de se locomover no Pantanal com carros a diesel. Nós temos essa dificuldade. E aí é uma questão que... Uma imposição, e aí sim entra na questão que o Rangel falou, uma imposição muito grande. Vai ser somente o diesel S10, somente o com biodiesel, sem verificar as necessidades de alguns particulares. Mas as necessidades de alguns particulares têm que ser verificadas como exceção e não como regra. Nós não podemos mais ter o diesel 1800, que era uma quantidade absurda de enxofre, para poder lubrificar o motor. Nós temos outras formas de lubrificação. Hoje nós estamos trabalhando com óleo lubrificante 0,20. Antigamente a gente só usava o óleo 50. Hoje a gente passou para as 20. E a gente tem que falar também, Rangel, Colaneri, Canuto, para a sociedade toda, que o pessoal acha bacana também. Ah, não, eu vou comprar o meu prédio aqui, eu vou comprar um gerador para o meu prédio, porque a hora que faltar luz entra, vai funcionar luz de emergência, vai funcionar elevador, vai funcionar isso, aquilo. Se esse conjunto, motor, gerador, não for bem manutenido, na hora que precisar ele não vai entrar. Então a gente tem que ver, isso ocorre em hospitais, delegacias, várias pessoas que tinham também o grupo gerador para entrar no horário de pico, certo? Todos sofrem com isso. Sofre também quem? Pessoal
do interior, pessoal da Marinha. Os sinaleiros lá da Marinha, os faróis, eram todos motor gerador, diesel. Tá? A gente pode ir aqui pertinho. Todos os aeroportos têm grupo gerador de emergência. Então eles estão tendo um custo absurdo de manutenção. Porque eles têm que usar, não usar tem que jogar aquele diesel fora. Porque a hora que precisar tem que entrar. Ele precisa, tem que entrar. Então, tudo a gente vê que há uma evolução nos acompanhamentos e esses grupos geradores o pessoal não está descartando. Então, com os grupos geradores antigos, ficando e está indo, porque há uma necessidade também de várias coisas. Agora... Sim, Marco, mas aí eu vou abrir um parênteses aqui com você. Eu tenho um motor antigo, por exemplo, diesel, 6 cilindros, turbinado, que me dava ali 140 cavalos. E eu tenho um motor hoje, e não é hoje, né? Vamos pegar o motor antigo aí da própria Amarok, que é o vilão, que todo mundo fala muito mal desse motor. Mas você tem um motor da Amarok, que é um motor 2.0, 4 cilindros, que é um motor pequeno, com 180 cavalos. Nós temos hoje os motores da Jeep 2.0 com mais de 200 cavalos. E era digamos assim, uma tropa que você precisava de um motor 6 cilindros, um motor gigante, que 200 cavalos era coisa absurda, era motor de caminhão robusto. E hoje você tem um motor pequeno dentro da picape. Mas por quê? Por conta desse avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico me reduziu alguns custos de produção de motor, menos emissão de carbono, menos emissão de tudo, né? Redução do consumo. Hoje, qualquer caminhonete diesel faz mais de 10 km com litro de diesel na rodovia. Qualquer caminhonete diesel. Nova, antigamente... Né? Hã? Nova, né? Nova, sim, das novas. Antigamente, a gente falava de consumo de diesel de 5 km com litro de diesel. Eu antigamente abastecia o carro com querosene também, né? Você botava meio tanque de diesel e o resto de querosene. E queimava. Era uma maravilha, o carro andava, né? D10 dava 160 no pé. A polícia parava e falava assim, moço, o que tem aí dentro? Mas aí evoluiu, né? A gente tem essa... E também a gente botava o querosene quando era frio por causa da naftalina, né? Sim. Que acumulava ali e o querosene não deixava ele endurecer, né? Então eram aditivos que a gente colocava. Era a forma de aditivar o combustível. Antigamente a gente colocava querosene no cárter do motor. Você ia fazer a troca de óleo, antes de fazer a troca de óleo, você ia lá, colocava meio litro de querosene, tampava o cárter, funcionava o motor, rezava para não explodir. Se ele não explodia, você esgotava, limpava todo o motor, colocava um óleo novo. Era assim que se fazia limpeza de motor. Gestão pela fé, gostei. Era assim que se fazia manutenção de motor. Hoje não dá. E aí, são motores que a gente pega e fala assim, antigamente durava mais. Sim, era uma mecânica pesada. Você pegar um motor de um Caterpillar, de um D8, por exemplo, cara, cabe o pé inteiro dentro da panela, digamos, vamos dizer assim, dentro do cilindro. Hoje você pega o motor, o cilindro mal cabe sua mão. Nós temos aí o motor da Stellantis, o 1.3, os caras estão tirando 180 cavalos no motor 1.3. É um motor 1.3 de pequenininho que você está carregando uma Commander, que é um Jeep monstruoso de 7 lugares, com motor pequeno. Isso exige muita tecnologia. Muita tecnologia exige o quê? Uma mão de obra qualificada para dar manutenção. Eu gosto muito de usar como exemplo o Maré. Todos aqui nós já temos idade, podemos falar do Maré. O Maré, quando veio para o Brasil, todo mundo falava que o Maré era bomba, que era um problema, era não sei o quê. Hoje, qualquer mecânico dá manutenção no que tinha no Maré. Hoje, qualquer veículo nosso, qualquer não, ainda temos veículos que não tem, mas a maioria dos veículos produzidos no Brasil hoje tem injeção direta de combustível. Nós não tínhamos isso. Mas aí demanda melhor qualidade de combustível, melhor qualidade de distribuição. E aí é uma pena que
que a ANP, por exemplo, parou de fiscalizar por falta de recurso. E aí nós temos um problema muito sério na cadeia produtiva e na distribuição do combustível. Nós temos esse problema? Temos esse problema. A gente tem que ser franco e temos esse problema. Temos problema de adulteração? Temos problema de adulteração. Mas nós temos também, por outro lado, a falta de mão de obra qualificada de manutenção, a falta de uso de produtos corretos, de aditivos corretos. Por exemplo, os veículos. A gente entra na internet aí, todo mundo condenando os veículos com correia banhada a óleo. Por que estão condenando a correia banhada a óleo? Não é uma coisa nova. Ah, não, porque a correia arrebenta. Arrebenta se você não colocar o óleo correto. Se você O óleo especificado pelo fabricante. Especificado pelo fabricante. Hoje, se você pegar os carros mais novos, hoje você entra na central eletrônica do carro, ele te dá lá a vida útil do óleo, o percentual que você tem ainda de vida útil do óleo. Ah, o seu óleo está com 80% de vida, 70% de vida. Por quê? Porque antigamente nós fazíamos manutenção com base em quilometragem. Ah, o carro rodou 10 mil quilômetros, o carro rodou 5 mil, a cada 5 mil quilômetros você tem que trocar óleo. Aí, a cada 10 mil quilômetros tem que trocar óleo. Muita gente pergunta para mim, qual que é a quilometragem correta? Eu falo, não sei, depende do seu uso. Você fica com o carro parado, com o ar-condicionado ligado, você usa em trânsito intenso? Qual que é o uso do seu carro? Então, hoje, alguns veículos já estão vindo com um percentual que ele faz esse cálculo, a central eletrônica faz esse cálculo de tempo de motor, de hora de funcionamento do motor, para poder te dar a necessidade de troca de óleo. Hoje, os veículos mais modernos, você não precisa mais ficar indo no posto conferir calibragem de pneu. A hora que diminui 1 ou 2 libras do pneu do seu carro, avisa no painel, você vai no posto e calibra. Era uma manutenção que a gente tinha, que era toda vez que você para abastecer, você para no calibrador para poder conferir a pressão do pneu. Hoje existe um sensorzinho pequenininho que vai no bico, que faz isso para você. Ah, então eu não tenho que fazer manutenção? Não, tem outras coisas que você precisa verificar no carro. Você não precisa mais sair lá, abrir o capô do carro, olhar a pressão do pneu. Você vai fazer isso no painel do carro. Mesma coisa na máquina agrícola. Hoje nós temos até no mercado, aí o Marco conhece bem melhor do que eu, as pás móveis das máquinas agrícolas, que você aperta um botão, a pá de refrigeração ali do radiador, ela se inverte, em vez dela sugar o ar, ela expulsa para poder limpar o radiador. Antigamente você fazia como isso? Jogava água antigamente. Antigamente, todo dia você tinha que parar e jogar água. Aí virava lama. Até que a gente conseguiu sair os sopradores. Aí a gente compra soprador. Aí todo mundo com soprador. Melhorou quando vieram os sopradores elétricos. Você está lá no meio do mato, você tem um sopradorzinho elétrico, você vai lá e passa o soprador no trator. Agora com a pá reversa, né? Pá reversa, aperta um botão, ele... Ah, mas tem necessidade de manutenção? Tem necessidade de manutenção. Mas você usava água, depois você usou combustível com o soprador, aí usou bateria e agora você tem um botão que... Então, assim, é engenharia trabalhando na questão da manutenção. Deixa de existir manutenção? Não deixa de existir manutenção. Mas nós temos ainda uma cultura, como o Marco bem disse, antiga. A nossa cultura do brasileiro, o que é? Usa até estragar. A hora que pifar, eu vejo como que vai fazer. Só que o pifar agora não é mais R$50 para arrumar. É 30, 40 mil. Ô Canuto, será que é por isso que o brasileiro dá tanto valor assim em equipamentos, veículos que têm uma confiabilidade alta? Vou te dar um exemplo, né? É de conhecimento geral, né? Muitas pessoas pensam assim, por exemplo, que veículos da marca Toyota são inquebráveis, né? E aí isso aí tem a sua função de ser, né? Existe por um certo motivo isso. Só que aí a gente vê uns negócios assim, que a gente, por exemplo, falando de veículos, né? De carro, de automóvel. Automóvel básico custando R$150 mil, novo. Infelizmente, nós estamos tendo isso aí, igual você falou da Toyota. Por que a Toyota sempre teve esse estigma de veículo confiável, de um veículo durável, digamos assim?
Porque você tinha ali um emprego de uma tecnologia antiga. Então a Toyota foi a última a utilizar sistema de injeção no diesel, foi a última a usar a injeção direta dentro dos veículos a combustão. Hoje essa realidade da Toyota ser muito diferente das outras a gente já não está vendo mais. As caminhonetes novas da Toyota estão dando problema de bico, os carros estão dando problema de bico, porque está tendo que empregar a tecnologia nova, que é o que manda você ter menores índices de poluição. Uhum. E eu não digo só da Toyota. E aí você falando nisso, a gente pega assim, a paixão do brasileiro hoje pela F250, por exemplo. Mas por que a F250 é tão valorizada e o brasileiro gosta tanto da F250? Porque a F250 não tem uma bomba de alta. Ela é bomba mecânica. O histórico é muito bom, né? Entendeu? É um motor robusto, um motor ali com bomba mecânica que não dá problema. Então, assim, ela é muito boa. Não, ela é muito boa. Mas é um veículo antigo. E aí entra a questão que o brasileiro não tem a consciência ainda que o veículo é um bem durável, um bem de consumo. Ele não é um imobilizado. E o brasileiro quer ter o veículo como se fosse um imobilizado. Ele quer que o carro dele valorize. Não vai valorizar. É um equipamento que você está utilizando. É uma máquina que foi feita com a programação de vida útil. Quando a gente fala da vida útil do veículo, as pessoas se escandalizam. Mas o carro é projetado para durar 10 anos. Por isso a que vida um veículo útil do projeto de veículo é 10 anos. Por Com isso que 10 um anos ele veículo com começa a baixo se KM desmanchar. Oi? Por isso que aqui, né, principalmente, um veículo com baixo KM, ele é mais valorizado do que um com KM mais alto, né? E você vai para fora aí, vai para os outros países, não é bem assim. As pessoas já têm essa consciência de que às vezes um veículo pouco rodado pode dar mais problema do que um veículo que rodou. Com dentro certeza. da base de quilômetro rodado pela quantidade de anos, né, que tem de uso. Então, assim, é uma questão muito cultural, né? Como você colocou aí, muito bem colocou. Talvez isso daí venha de um desenvolvimento, de uma globalização que o país passou um pouco mais tardio do que em outros países, né? As coisas demoraram a chegar um pouco mais aqui, mas estão chegando, né? Então, também essa mudança de cultura para acompanhar essa globalização, acho que a gente tem que começar a pensar para realmente não ficar para trás, né? Estava falando agora há pouco a questão de valor de veículo. Cara, hoje em dia é um absurdo, né? A gente pega um carro básico, está pagando em valores reais mesmo o que se pagava num sedã de luxo há 20 anos atrás. Então, assim, é esquisito, né? A gente tem que mudar um pouco essa cultura da manutenção, principalmente. Tem que se saber o que tem que ser feito, é uma manutenção responsável, tem que ser feito tanto para veículos de uso pessoal, quanto veículos de trabalho, veículos de carga, que aí todo mundo ganha com isso, né? A questão cultural Rangel, tem que evoluir. E tem uma coisa também, que até o Colaneri já mexeu com isso, ele, cara do interior do agro aí, antigamente os silos graneleiros, todos tinham seu motor a diesel, né? Para fazer aeração, para tocar energia, certo? Os grandes sistemas de irrigação têm suas bombas a diesel, motobombas a diesel. Então, eles sofrem com isso também, né? Então, a gente tem todo um parque fabril no Brasil dependente do diesel, tá? E agora, está mudando isso, tá? A gente vê aqui que eu tenho o prazer de, às vezes, a gente ir pegar um serviço, ir para uma propriedade, eu vou de caminhonete, eu gasto R$600 de diesel. Eu vou com um carro baixinho, eu gasto R$300 de etanol. Então, essa realidade está mudando. É isso que a gente vai ter até um episódio depois de podcast com o Colaneri, que o cliente, né, você não é mais um vendedor, você é um técnico que explica para a pessoa isso. Então, a gente está mudando essa realidade. E uma realidade que está acontecendo também, e a gente está vendo aí, é o uso dos gases, né? A migração, né, do diesel para o GNV. E futuramente do GNV para o biogás. Certo? Então, a gente tem essa cultura. Se com o diesel antigo a gente está sofrendo, imagina agora que a gente vai ter essa migração, né,
Porque o fator de emissão de poluição do GNV é menor do que do diesel. Do biogás, do biometano, é bem menor ainda. Sim. Tá? Vamos supor, se uma escala aqui, tá, para não falar em números, se o diesel emite 100, o GNV emite 90, o biodiesel, o biometano emite 20. Então, o futuro vai ser isso aí, para as grandes cidades. Né? E o que está acontecendo? A gente tem que formar mão de obra. Né? Então, existe um grande mercado aí que vai precisar de mão de obra especializada para atender essa nova demanda no país todo. Na Europa, nos Estados Unidos, nós temos milhões de carros a GNV. No Brasil, temos 2.000. Sim. Então, é um número pequeno ainda em relação a tudo que está acontecendo. Agora, a pergunta é, nós temos aqui o etanol, nós temos a gasolina com 30% de etanol, temos o biodiesel e temos o diesel com biodiesel. Todos estão sofrendo essa manutenção aí, né? Essa transformação, essa evolução de combustível. Todos, Canuto, tem que ter essa manutenção, mesmo o carro a gasolina que põe etanol. Como é que o cara faz? É normalmente? Ah, não, é só motor flex? Como que tá isso aí? Na verdade é o seguinte, quem vai sofrer um pouco com esse E30, que é 30% de etanol na gasolina, vão ser os veículos produzidos aí antes de 2005, que é uma fatia muito pequena da frota. Nós estamos falando de veículo de 20 anos, entendeu? E a gente já ponderou aqui que o marco temporal de validade do projeto são 10 anos. O carro é projetado para durar 10 anos. O que o brasileiro precisa parar é com essa síndrome de vira-lata e querer ficar imitando os outros. Vamos falar um pouquinho do diesel primeiro, das caminhonetes de diesel. Na Europa se utiliza diesel. Se utiliza diesel porque lá neva 4 meses por ano. Entendeu? Você tem temperaturas negativas e você precisa de um combustível que vai te dar uma ignição mais fácil. E o diesel você vai conseguir fazer o motor da partida mais fácil, mesmo estando em baixas temperaturas. Nós não temos essas baixas temperaturas aqui. Se você pega o americano não usa caminhonete diesel. O americano usa caminhonete a gasolina. Por que nós não vamos usar caminhonete etanol? Qual que é o preconceito com o nosso etanol? Nós temos o combustível aqui abundante, a gente planta, vai lá, colhe, produz e está pronto. Não precisa ficar indo para o meio do mar, ficar procurando poço de petróleo. Vamos procurar? Vamos procurar. Vamos vender, mas vamos utilizar o produto que é nosso. Que nós temos tecnologia. Eu conheci, eu estudei, tive professores que trabalharam no projeto Proálcool. O Marco teve o prazer de conhecê-lo também, o professor Cardoso, Sebastião Cardoso. Cara, são pesquisadores que passaram aí a vida inteira pesquisando sobre combustível, sobre gás. Quando eu fiz a faculdade, ele estava pesquisando sobre gás, sobre biometano. O Marco Aurélio, pesquisador da área também, sobre biometano. E aí a gente não quer utilizar essas tecnologias, que são tecnologias nossas, produzidas aqui no nosso país. Por que isso? Para a gente ficar imitando os outros, vamos utilizar o que é nosso. O etanol é excelente para o motor. Porque o etanol corrói. Cara, corroía. Ô Canuto, e quando a gente fala, por exemplo, de motocicleta, principalmente aquelas que de média a alta cilindrada, que elas são fabricadas para funcionar com gasolina somente. A gente sabe que as de baixa cilindrada, a maioria ali já vem um motor flex, né, com sistema de injeção flex, que também a gente sabe que, para mim, né, ao menos, o sentimento que a gente tem é uma redução da eficiência daquele motor do que se ele fosse projetado para um ou para outro combustível. Sim. Mas as de média a alta cilindradas ali, que são somente gasolina, elas vão sofrer? Como é que fica essa daí? Porque eu faço esse questionamento. Eu faço esse questionamento porque assim, a frota de motocicletas do Brasil ela é bastante grande. A gente vive aí uma questão econômica complexa, né? Política econômica complexa, e a nossa frota de veículos está ficando cada vez mais velha, né? De automóveis cada vez mais velha. E então, alternativamente, as pessoas migram para 2 rodas, né? Como meio diário de transporte, como lazer, como trabalho, enfim.
Mas aí existe essa questão também. Motocicletas somente a gasolina, com uma gasolina com percentual até 30% de etanol. Então, como é que fica isso? Na verdade, assim, são problemas diferentes. Vamos falar da motocicleta de média e alta cilindrada. Realmente, elas são produzidas para utilizar gasolinas. Boa gasolina. Uma boa gasolina, igual o Marco pegou e falou. O nosso problema da gasolina são dois. E nenhum deles envolve o etanol. Quando você coloca o etanol ali, você colocou 30%, nós saímos de 27,5% para 30%. Cara, 2,5% não faz diferença para ninguém. Apesar de se ter muita especulação, isso não faz... Para o sistema de injeção, não faz muita diferença. Se você tem uma motocicleta com um sistema de injeção eletrônico, ela tem a sonda lambda ali, que ela vai fazer a calibração, verificar a quantidade de gases que estão saindo ali, se tem muito oxigênio, se tem muito monóxido de carbono, e vai fazendo a dosagem do combustível e a entrada de ar, e ela queima tranquilamente. Qual que é o problema que tem quando você coloca esse combustível com 30% de etanol? São as qualidades dos combustíveis que nós estamos abastecendo. Por quê? Primeira coisa, quando eu coloco adiciono o álcool à gasolina, eu adiciono o álcool anidro. Ele é livre de água. Só que o álcool, a molécula do álcool, ela é bipolar. Ela é polar e apolar. A hora que entra em contato com a umidade com a água, ela se dissocia da gasolina e forma a ligação ali. Ela se mistura com a água. E aí eu coloco num posto de baixa qualidade, que não tem uma vedação adequada do tanque. E aí eu estou adicionando no meu tanque a gasolina, o etanol que se separou, misturado com água. E aí eu começo a ter corrosão. Quem corrói não é o álcool anidro. Quem corrói é a água. O álcool não corrói. Se você passar o álcool em cima da superfície metálica, ele não vai corroer. Ele não tem, ele não vai desprender ali o oxigênio da hidroxila dele para poder corroer aquilo ali. Quem corrói é essa presença de água que vai passar pelo sistema, que ela vai ser aquecida e tudo mais. Então, isso que vai trazer danos para você. E aí nós temos um outro problema, que é a qualidade. Aí sim, a qualidade do combustível. Então, tem gente que pega e fala assim, mas se eu abasteço a Podium, não dá problema. Se eu abasteço a Ipmax da Ipiranga, a V-Power da Shell, não me dá problema. É porque essas gasolinas elas têm uma quantidade de octanos maior. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Ela não é só o octano, são só moléculas com 8 carbonos. Ela tem com 7, com 6, com 9. E aí tem uma queima irregular e isso também gera uma dificuldade de lubrificação. Então, quando eu faço uma opção por um combustível de uma tecnologia melhor, como uma gasolina Podium, a gasolina Podium tem os 30% de etanol também, mas não dá dano nesse motor. Então, assim, eu pego um carro esportivo, motor esportivo mesmo, de 400, 500, 600 cavalos. Se eu abasteço a gasolina comum, esse motor não roda. Esse carro tudo. Falha, ele engasga. Se eu coloco a gasolina Podium, o motor roda perfeito, mas tem os mesmos 30% de etanol. O problema está no etanol? Não, o problema está na qualidade da gasolina. E aí, fora esse problema já de qualidade de produção de gasolina, que nossa gasolina é uma gasolina ruim, apesar da gente não ter mais o chumbo, como temos ainda em países vizinhos, que já pararam, aboliram o chumbo, nós temos muita porcaria dentro da nossa gasolina. E as gasolinas premium não têm essas porcarias. Os chamados solventes, né? Dentro dela. É o enxofre, são solventes. E aí, fora isso, a hora que a gente vai por uma falta de fiscalização, por uma falta de decência do empresário, em vez de vender um produto no mínimo de qualidade, o que ele pega e faz? Ele ainda adultera a gasolina, coloca solvente de borracha, coloca outros produtos ali, que aí você deteriora ainda mais. Então, por isso que quando você fala, se eu colocar uma gasolina premium,
eu não tenho problema na minha motocicleta, não tem problema no meu carro de alta potência. Sim, você está pagando 10, 11, tem lugar que está R$ 12 o litro dessa gasolina premium. E aí ninguém adultera um produto premium, porque você já tem uma margem significativa de lucro e você está vendendo um produto premium. Se você vai vender um produto premium meia boca, não é premium. Entendeu? Então, isso que acontece. Então, nós temos que desmistificar isso. Não é o problema do etanol, o problema é a gasolina ruim. Entendi. Beleza. Canuto, então, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, né, a gente pode afirmar que esse E30, né, que esse combustível não faz mal para o carro, bem fiscalizado. Assim como o B15 também não vai fazer mal se fosse bem fiscalizado, bem feito, certo? Então a gente tem que chegar aqui, nós estamos em 4 engenheiros, não é? Que a engenharia faz certinho. Sim. Né? O que falta é o comércio daí para frente que é o que acontece no meio do caminho. Que é o que acontece no meio do caminho. Exatamente. Né? Dentro do laboratório está tudo perfeito. Dentro do laboratório, no que saiu do posto ali do etanol, ele está perfeito. O que saiu dentro da refinaria, dentro da refinaria e dentro da usina está perfeito. O que é feito na distribuidora e no posto de gasolina a gente não sabe. E aí independe se tem bandeira, se não tem bandeira. Antigamente a gente ainda tinha muito essa questão do posto bandeirado e o posto sem bandeira, a confiabilidade. Mas hoje o negócio está tão bagunçado que não dá nem para garantir, falar assim, não, bandeira é sinônimo de qualidade. Até as próprias bandeiras, isso é uma crítica às grandes distribuidoras de combustível. Antigamente elas tinham ali os seus programas de qualidade. A Petrobras tinha, a Ipiranga tinha, a Shell tinha, e elas certificavam os postos e colocavam bandeiras nos postos, que aquele posto ali tinha qualidade de combustível. Elas desistiram de fazer isso. Nem elas conseguiram controlar os próprios distribuidores dela, os próprios revendedores dela ali. Então, pensa a ANP como que está conseguindo fazer isso aí com um número irrisório de servidores. Então, a gente está caminhando aqui, 50 minutos de podcast, de conversa aí, e a gente tem que alertar o povo, né? Assim como você falou do diesel. Abastece em diesel, imposto que tem movimento, o etanol e a gasolina, segue a mesma recomendação? Segue a mesma recomendação, tá? Com alguns alertas. Se o preço da gasolina médio é 5, o que está vendendo a 3 tem algum problema. Ninguém vende tão barato assim fora da média. Então fique atento a promoções mirabolantes. Não existe mágica. Se você compra uma garrafa d'água dessa daqui, custa R$2, o cara te oferece 50 centavos, você tem que suspeitar que não é uma garrafa de água mineral, que é uma garrafa que pode estar com um lacre rompido, que não tem mágica. No mercado ela custa R$1, não tem como o cara tá vendendo a 50 centavos. No atacadista custa R$1. Então isso é uma das coisas que você tem que abrir o olho. E segundo, é buscar postos modernizados, que tenham equipamentos modernos. Nós estamos falando aqui de contaminação de combustível. Tanque de combustível para o posto de gasolina tem validade. Bombas também têm suas eficiências. A gente está falando de equipamentos mecânicos aqui, de um vaso de pressão, que tem gente que não considera o tanque de combustível com vaso de pressão. Fala, beleza, você colocou 30 ml de produto inflamável ali debaixo da terra e você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo ali. Então, tem que se ter esse cuidado se o tanque é novo, se o posto tem um piso regularizado, um piso bem feito, que não vai ter questão de infiltração de água, que você vai ver que não vai infiltrar água. Um posto com um aspecto bom, com a bomba boa, com um aspecto limpo, que isso vai te minimizar esses problemas. Agora eu chego num posto que o piso dele está todo esburacado. As bombas são antigas, aquelas bombas mecânicas ainda. Qual a probabilidade de entrar água dentro desse tanque?
dentro do tanque de gasolina, dentro do tanque de álcool e dentro do tanque de diesel. É altíssima. Há um poço que não tem um fluxo grande de combustível. O diesel, certamente, ele vai ter um diesel ali com uma vida útil menor, porque ele tem uma rotatividade muito baixa. Há um posto de gasolina que tem uma promoção absurda lá e o cara tá fazendo fila. Gente, sexta-feira, promoção de posto de gasolina de sexta-feira é cilada. Posto de gasolina com promoção sexta-feira é cilada. O pessoal do sindicato dos postos pode querer ficar bravo comigo, mas é cilada. Sábado e domingo não tem fiscalização. O cara bota promoção sexta-feira, segunda-feira tá com combustível bom no posto. Você pode fazer reclamação no Procon, onde for. A hora que o cara chegar segunda-feira, o combustível dele tá bom. Ele vendeu o produto adulterado ali final de semana inteiro. Não estou falando que são todos, não estou generalizando que são todos. Mas que é cilada, é cilada. É a mesma coisa a carne. Você vai no açougue que faz promoção final de semana, joga a carne lá embaixo. O quilo da carne que custa 40, ele está vendendo a 25. Você sabe que aquela carne ali não é de procedência correta. Que você está correndo um risco de comprar uma carne de produto de furto ou uma carne que está contaminada, alguma coisa, porque final de semana, via de regra, nós não temos fiscalização. Beleza. Rangel, estamos indo para 56 minutos já. Vamos fazer as considerações finais aí? Bora, vamos sim. Na verdade, mais para encerrar, a gente quer deixar esses alertas, né, que o Canuto passou, o Colenari comentou também, nós todos comentamos aqui, alguns com mais experiência do que outros, especificamente nessa área de veículos, mas a questão é bem essa, né? A manutenção em si de veículos, ela precisa ser olhada com um pouquinho de cautela, né? A manutenção de uma frota de 1980 não é a mesma manutenção de uma frota de 2020, né? Então, elas requerem cuidados distintos. A tecnologia avançou, a engenharia avançou muito, né? Como o próprio Canuto comentou lá. A engenharia faz certo. No laboratório está certo, tá melhor possível, com a maior eficiência possível, ponderado custos e benefícios ali. Mas na prática, lá no bico da bomba, pode ser que o combustível não chegue com aquela qualidade que a gente quer, por uma série de problemas que a gente sabe que existe. Problemas culturais, problemas políticos, problemas econômicos, uma série de situações que podem gerar problemas que o consumidor tem que ficar com a antena em pé, tem que ficar alerta para evitar dor de cabeça. Né? Ou, pelo menos, postergar as dores de cabeça. Né? Não ter nenhuma dor de cabeça precoce. Então, aí fica o alerta para quem está vendo, para quem está ouvindo a gente, para tomar esses cuidados. Né? A gente tem por objetivo programas como esse fazer essa conscientização. Né? Então, fica o aviso, né? Fica o alerta aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Sim, o Rangel. E alguns cuidados básicos, né? Como você falou. Tomar cuidado de onde você abastece, tomar cuidado aonde você faz a manutenção do seu veículo, ler o manual do usuário ali, o manual do veículo, que tem as manutenções, tem os prazos de manutenção, e tomar cuidado com promessas milagrosas, igual aqui no nosso estado nós somos cheios de empresas prometendo aí ganho de potência de 20%, de 30%, de 40%, de 50% da potência aí. Eu vou colocar um chip, Cara, quando você fizer isso, você vai comprometer um monte de coisa ali dentro daquele projeto. Então, tomem cuidado também com isso. Não existe milagre. É a mesma coisa dos diversos projetos, né, Marco? E a gente vê sempre, surge alguém aí falando que inventou um motor a água que roda 1.000 km com litro de água. Tem que tomar cuidado com isso aí. Vai lá, Coronel. Marcos, consideração, o que eu fiz aqui? Anotei. Não abastecer na sexta-feira. Sempre rodar com o carro o máximo possível, sem deixar combustível parado no tanque, mas isso daí a gente já
Já sabia, só que com essa explicação técnica do Canuto ficou melhor ainda. E sempre cuidar, como ele disse, da manutenção, fazer a leitura do manual, levar em lugares de confiança, com profissionais de confiança, de segurança, que não vai fazer uma adaptação técnica provisória de cunho permanente. Obrigado, Canuto. Foi muito bom aí o que você falou. Com certeza anotei aqui e vou seguir a risca para manter aqui a minha pequena frota de 2 veículos bem duráveis. Só abrir um parênteses, pode abastecer sexta-feira, assim, tranquilamente. Só tome cuidado com aquela promoção milagrosa de sexta-feira ali. Promoção do dia mitigação e de combustível. risco. Mitigação de risco. Vamos deixar para segunda-feira mesmo. Bom, a gente falando das coisas aí, né? A gente vê essa onda de moto elétrica agora, bicicleta elétrica. O cara fala, eu vou largar o meu carro, vou usar uma bicicleta elétrica que eu estou protegendo o meio ambiente. Não, se fosse uma bicicleta com arroz e feijão, tudo bem. Mas você está com uma bicicleta elétrica, aí você não está protegendo o meio ambiente. Porque tem uma bateria ali que foi feita com outras terras raras ali que também não é tão santinha assim. Certo? A minha motinha é elétrica também, eu abasteço, eu ponho dentro do meu quarto, ligo na tomada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, não tira a bateria da sua bicicleta, não tira a bateria da sua moto, não leva no elevador para carregar em cima, certo? Tenta carregar na garagem, já tem especificações do CREA aí sobre como botar um carregador elétrico no prédio. Então, quer dizer, não é tão santinho as coisas assim, certo? Não são, é a 8ª maravilha do mundo. 8ª maravilha do mundo é o etanol, ou então biometano. Essas coisas elétricas aí, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, tá? Porque estão vendendo algo... Ô Marco, todo dia sai um esperto e um ingênuo de casa. Quando os dois se encontram, é vendido um veículo elétrico no Brasil. Então, é por aí a coisa. Vamos Acho que a gente cancelados. poderia marcar uma conversa aí pra gente tratar sobre essa questão da eletrificação que tá gerando mais problema pra gente do que desenvolvimento. Bom, então vamos nos despedir aqui. O Colaneri, a gente faz assim, ó, na hora de despedir. Você está vendo aí, ó, que é para despedir em braille, dar um tchau, bater palmas aí. Então, até mais. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço.